Olá, prezados, tudo bem? A paz do Senhor para todos vocês. Com satisfação que nós damos início a mais uma aula da Escola Bereana, né? Dessa vez a lição 3. Essa é a última lição que nós vamos fazer com o formato ainda online. A partir da semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos já voltando às atividades presenciais. Mas hoje nós vamos ter a satisfação, né, o prazer, né, a alegria incomensurável de ter a participação, né, do nosso querido pastor Ronald Gustavo. Ronald é um estudioso da palavra de Deus, um jovem pastor, um homem de Deus, um cara sério, um cara que tem apego aos livros, né? De vez em quando pastor, posso recomendar esse livro aqui? Cara, sempre, sempre, né? O amor aos livros é alguma coisa importante, né? É algo que a gente deve cultivar. Os crentes do Senhor Jesus Cristo devem entender, né, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, a nossa pauta, nosso manual de conduta, mas não podemos abrir mão dos livros, né, de estudar, de conhecer o ponto de vista de outras pessoas acerca de tudo, né, todos os tipos de assunto. É o que a Bíblia diz, provar de tudo, retende o que é bom. Mas, bom, não sou eu que devo falar hoje aqui. Hoje quem vai falar aqui é o nosso convidado, ele vai se apresentar a vocês. Tenho certeza que a ministração dessa lição 3 vai ser fantástica. Amém. O Ronald, prateleira de cima. Ronald, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Amém, meu pastor Ronaldo. Poxa, para mim é um privilégio. Essa semana é crente docente, é escola bereana, é aula na EBD lá na igreja sede, então tá intenso o trabalho aí pro Ronald. Amém. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe a sua vida. Abraço na pastora, doutora Ivana. Abraço aí nos nossos amigos, você que está me assistindo, participando dessa bereana. Todo mundo aí de todas as nossas ADVEX, você também que é aluno ou professor, você que leciona, faz parte desse mundo tão importante que é o mundo de compartilhar a palavra de Deus. Quero agradecer desde já também ao pessoal da mídia, o pessoal da técnica aí, nosso irmão André, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado aí pelo privilégio. Hoje a gente está na nossa terceira lição, Cultivando um Bom Relacionamento Consigo Mesmo, revista da Central Gospel, comentada pelo grande pastor e teólogo Walter Brunelli. Essa lição fala um pouco a respeito do nosso relacionamento conosco, para que a gente possa se relacionar bem com as pessoas que estão à nossa volta. Então, a gente já vai para a introdução aí da lição, para a gente fazer essa introdução. O texto base é Salmo 42, do verso de número 5 ao verso de número 11, aí o texto sobre os filhos de Corá. Pode ir direto para a introdução, lá para a parte introdutória, o nosso texto áureo. Sobre tudo que se deve guardar o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Provérbios, capítulo 4, verso de número 23. São 3 objetivos importantes dessa lição. Entender que a história de vida reflete os sentimentos pessoais, compreender que o novo homem em Cristo ganha um novo sentimento, admitir que o bom relacionamento começa quando se vive em paz consigo mesmo. São os nossos objetivos. Eu achei interessante dessa introdução, eu destaquei aí só um trecho dela. O nosso relacionamento com os outros depende muito daquilo que somos, em essência. Ou seja, a maneira como você vai se relacionar com as outras pessoas depende muito da maneira como você se relaciona consigo mesmo. Se você não souber se relacionar consigo do ponto de vista saudável, compreendendo quem você é, você vai ter muita dificuldade de se relacionar com a pessoa que está ao seu lado, à sua volta. Por isso, o mais importante na vida cristã, na vida do ser humano, principalmente, é compreender quem ele é, para que ele possa se relacionar bem com quem está ao seu lado. Se relacionar bem no seu trabalho, com a sua família, com seus amigos, com seus parentes, com a igreja, né? Ter o trato relacional no oikos, no relacionamento comunitário da igreja, com o corpo da igreja, o corpo de Cristo, no caso, né? Na eclésia, na assembleia. Então, se você não souber, você não tiver um tratamento muito bom consigo mesmo, você vai ter uma dificuldade de se relacionar com o próximo. Por isso que depende muito daquilo que somos em essência. Então, eu gosto dessa colocação do pastor Walter Brunelli, que ele colocou de maneira muito enfática, muito interessante, que primeiro você se resolve consigo, para depois poder se relacionar bem com o próximo.
Eu coloquei aí um texto a mais na próxima página, a respeito de um autor que vai falar interessante algo sobre exílio, sobre a forma como o período monástico da Igreja Católica via. Por exemplo, esse livro fala sobre os homens da Bíblia. Aquele que deseja ter acesso a Deus, primeiro deve ter acesso a si. O exílio dos sentimentos do passado também significa que deixemos as feridas para trás, que não vamos, no próximo slide, que não vamos ficar responsabilizando os outros pela nossa vida. Ao contrário, assumimos a responsabilidade por nós mesmos. Só assim somos capazes de nos entregar ao momento e nos colocar diante dos desafios da vida. Então, repara que o autor, ele concorda, sem que... o autor praticamente fala a mesma linguagem, concordando com a colocação do pastor Walter Brunelli, que para você ter um bom relacionamento, até com Deus, primeiro você tem que ter um bom relacionamento consigo. Primeiro você tem que descobrir quem você é. Primeiro você tem que ir em busca, saber quem você é, quem eu sou. A gente tem que ter essa ideia. Descobrindo quem nós somos, então tudo à nossa volta, o nosso relacionamento, com tudo, com qualquer tipo de esfera relacional, se torna algo saudável. Eu acho interessante que o autor aí na primeira parte, ele fala, para você, em busca de Deus, você tem que saber quem você é. Então, indo para o nosso primeiro ponto da lição, nossa história de vida, o novo nascimento traz uma mudança para nós, para todos esses males, esvaziando-nos dessas marcas e substituindo-as por virtudes enriquecedoras, capazes de fazer de nós pessoas com Cristo. O novo nascimento é exatamente isso. Para você começar uma nova vida, você tem que zerar a vida. E como você zera a vida? Nascendo de novo. Só o novo nascimento, a gente nascendo em Cristo Jesus, que a gente pode começar uma nova vida e apagar essas velhas marcas que nos machucam. Todos nós temos marcas, sendo boas ou ruins, a gente tem algumas marcas. Infelizmente, existem marcas que elas não cicatrizaram, mesmo depois de tantos anos, e são feridas que ainda estão abertas em nosso coração, na nossa alma e na nossa mente. E às vezes por um gatilho, por um momento, por alguma coisa, a gente se lembra e acaba vindo à tona, revivendo essa dor, revivendo esses traumas tão terríveis da nossa vida. Então, a minha palavra para você, a palavra do pastor Walter Brunelli é a seguinte: a melhor forma da gente apagar isso, como? Como é que a gente apaga? Não é apagar do ponto de vista zerar. Você vai ter a cicatriz. Eu lembro de um autor que falava que perdoar, o que é perdão? Perdoar é lembrar sem sentir dor. É você ver uma cicatriz, ela está ali, você lembra do tombo, você lembra daquele dia, você lembra de toda a cena, porque é uma cicatriz comprida, grande, é uma cicatriz muito forte, que ficou impressa na sua vida, no seu corpo. Você olha para ela, você vai lembrar, mas você não lembra mais da dor, porque perdoar é dessa forma. Mesma coisa o novo nascimento. Você vai nascer, você vai ficar com uma marca. Existe a marca lá. A marca de algo, de onde você veio, de onde você saiu. Você lembra disso, mas ela não dói mais, porque você nasceu de novo. O novo nascimento traz mudanças para todos esses males, esvaziando-nos dessas marcas e substituindo-as por virtudes enriquecedoras, capazes de fazer de nós pessoas com Cristo. Próximo slide, por favor, 1.1. Ainda no primeiro ponto, melhor dizendo, eu coloquei esse trecho do livro Augusto Cury, Superando o Cárcere da Emoção. Ele traz o seguinte: nesses anos todos de pesquisa psicológica, percebi que nada cultiva mais uma doença do que ter uma postura coitadista. Diante dela, colocar-se como um pobre miserável diante da vida. Pode passar, por favor? Por outro lado, nada destrói mais uma doença e esfacela seus mecanismos inconscientes do que enfrentá-la com coragem e inteligência. O que o doutor Augusto Cury está dizendo no livro é exatamente o que o Evangelho propõe para nós e é exatamente o que o pastor Walter Brunelli colocou na revista. Novo nascimento. É começar novamente. É zerar a vida.
restartar, resetar, começar de novo. É exatamente isso que propõe a ideia da lição, desse primeiro ponto. Nossa história de vida é armazenada dentro de nós. E a melhor forma que tem é o seguinte, é caminhar para frente num novo nascimento, caminhar para frente em uma nova vida em Cristo Jesus. O nosso 1.1 vai falar sobre o coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Esse é o texto de Jeremias 17:9. Eu sempre digo para os amigos, sempre digo nas ministrações para jovem, o seguinte, se você quer ouvir a opinião, ouça a opinião de Deus, nunca a opinião do coração. Porque o coração é enganoso, o coração é perigoso. E às vezes o coração coloca para nós algo que a Bíblia não está colocando. Às vezes nós ouvimos o nosso coração e às vezes não ouvimos a voz de Deus. Por isso que a importância de guardar o coração, a importância da gente ter sempre um soldado no nosso coração. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:7, vai dizer que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossa mente e vossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele coloca a paz como um soldado, num termo ali para a igreja de Filipos, e dizendo que a paz funciona como um soldado no nosso coração. É muito importante a gente guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida. É muito importante. Interessante que Ezequiel, no próximo slide, fala a respeito do ídolos do coração. Ezequiel capítulo 14, verso de número 7, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinaram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. O profeta Ezequiel está exortando o povo e falando a respeito do perigo de ter ídolos no coração. Então, irmãos, existem muitas pessoas que possuem ídolos, não ídolos de concreto, de barro, de ouro, de tijolo, mas existem ídolos que nós, às vezes, colocamos em nosso coração. Ídolos que precisam ser destruídos. Por isso que o pastor Walter Brunelli, ele coloca essa exortação. É importante a gente estar guardando o nosso coração, porque deles procedem as saídas da vida. Então é muito importante você sempre ter o seu coração na mão de Cristo. É muito importante sempre você ter o sangue de Cristo sobre o seu coração, para que esses ídolos não venham habitar no seu coração, para que no seu coração e no meu coração, quem venha a reinar sempre venha a ser a Cristo. Nosso 1.2, ele vai falar a respeito interessante também sobre a mente. Mantendo um padrão de estabilidade emocional, pessoas que agem por impulso normalmente arrependem-se, né? Arrependem-se depois, mas nem sempre é possível reparar os danos causados por os seus ímpetos de raiva. Eu coloquei um texto aí de Juízes, lembrando do texto de Jefté, quando Jefté faz um voto e a sua filha sai de casa, ele fala, Senhor, por que eu havia dito isso? A sua única filha. Às vezes, quando nós não temos um padrão de estabilidade emocional, nós falamos aquilo que não devíamos e falamos e nos arrependemos e colocamos para fora. E o estrago já foi feito. Então, às vezes, nem sempre é possível reparar esses danos causados por ímpetos de raiva, como disse o pastor Walter Brunelli. Por isso, o texto de Juízes 11, do 30 ao 35, trazendo essa narrativa importante do período teocrático de Israel, do período dos juízes, em que Jefté fala algo e ele falou num ímpeto de raiva. Aí existe um contexto ali por detrás, um contexto extremamente difícil para Jefté. E esse contexto, por tudo aquilo que ele estava vivendo, levou ele a fazer um tipo de voto, queimar aquela pessoa ou aquilo, um animal, não sei, que saísse de casa. Alguns vão dizer que ele queria que saísse algum familiar seu que lhe tivesse causado algum tipo de dano. E ele promete, oferecerei em holocausto. O holocausto é oferta queimada. Então ele está dizendo, vou ofertar essa pessoa, essa vítima, de maneira queimada. Mas ele não esperava que a sua filha que saísse de casa cantando e regozijando a vitória. E ele vai dizer, Senhor, por que eu disse isso? Então, às vezes, o equilíbrio emocional precisa estar sobre nós, um padrão emocional.
Voltando ainda em Paulo, Filipenses 4:7, porque a paz, ela guardará nossos sentimentos e corações, nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Repara aqui, novamente, Paulo, em Filipenses 4:7, ele pede para que o soldado, para que a paz, como uma espécie de guarda, esteja sobre nosso coração, esteja sobre nossa mente. Porque se ela não estiver no nosso coração e na nossa mente, a gente pode guardar ídolos no coração e pode ter instabilidade emocional na mente e falar coisas que a gente não queria falar, mas aí o estrago já foi feito. Próximo slide, meu amigo André. Lidando com os conflitos interiores. Os conflitos interiores apresentam vários desdobramentos. 2 Coríntios 7:5, Paulo vai dizer, desde que chegamos à Macedônia, não tivemos descanso, né? Por fora combates e por dentro temores. Temores, combates por dentro fazem parte do jogo da vida, essas lutas nossas. Cristo, no Getsêmani, vai falar para os discípulos, a minha alma está amargurada até a morte. Ficai comigo um pouco e orar. Vamos vigiar um pouco, estou amargurado, amor. Estou tomado de pavor e angústia. Existem conflitos externos, mas a minha pergunta é como nós estamos nos lidando com esse tipo de conflito. A gente tem que saber como lidar. A gente não pode aumentá-los, nem diminuí-los a ponto de, ele não existe. Não, eles existem, são reais, são conflitos que fazem parte da nossa vida. Angústias, aflições, medos, pavores e etc. O apóstolo Paulo em Coríntios, Jesus no Getsêmani, Elias na caverna, todos esses grandes homens, eles passaram por dificuldades. Jonas, enfrentando seus conflitos interiores. O conflito interior faz parte do jogo da vida. Nós somos seres emocionais e enfrentamos essas dificuldades, lembranças, etc. Mas é a minha pergunta, como nós lidamos com isso? Como a gente lida com isso? Nós temos que lidar da melhor maneira. Como? Em primeiro lugar, admitir que eles existem. Eu tenho medo disso, eu tenho uma fobia a respeito disso, eu tenho um complexo, E o segundo, é colocar diante de Deus, é colocar diante do altar. É a gente sempre buscar em Deus, falar para Deus exatamente aquilo que sentimos, assim como Paulo falou, assim como Elias falou, e assim como Jonas falou, assim como todos os grandes homens falaram. Até o rei Davi, quando diz, enquanto me calei, os meus ossos se secaram com sequidão de estio. Então eu disse, confessarei o meu pecado, e o Senhor é fiel e justo para perdoar. Então a gente tem que falar, tem que pôr para fora, dizer para Deus qual é o problema, aonde que machuca, aonde que dói. Então a melhor maneira é não fingir que não existe. Não é aumentar a ponto dele ser maior até do que o Deus que nós servimos. Ou não diminuí-los a ponto de dizer, não, isso não existe, isso é coisa que não acontece comigo. Não. É real, existe, é assumir e verdadeiramente que ele existe. E enfrentar. Enfrentar de maneira como? Bíblia Sagrada, enfrentar com oração, no jejum, enfrentar em conversa, buscar ajuda pastoral, buscar na igreja, entre os irmãos, é enfrentar essas dificuldades, porque eu sei que Deus é fiel e justo para nos ajudar a vencer e lidar com esses problemas de conflitos interiores. Próximo slide, meu amigo André. 2.1, a incapacidade. Há quem viva o conflito da incapacidade. Muitas pessoas jamais encontraram a autorrealização porque se sentem inaptas para tudo. Não aprendem nada. E, subsequentemente, nada realizam. Tem gente que vive com isso, com essa sensação de incapacidade. Eu chamo de sensação porque a pessoa nasceu, ela é dotada de uma graça e ela tem inteligência, então ela tem um propósito de Deus sobre a vida dela. Então eu creio que Deus tem algo sobre ela. Então ela é capaz, através do Espírito Santo, através da regeneração, através do novo nascimento, ela fazer algo. Ela fazer algo que possa ajudar pessoas, que possa propagar o nome de Deus através do tempo. Eu acho interessante que Abraão, em Gênesis 12, no chamado de Deus para Abraão saindo da sua terra e da sua parentela, a gente está falando de um idoso, uma esposa estéril, com problemas de saúde. A gente está falando de um homem que vive um contexto de idolatria, Ur dos Caldeus, falando com um homem que viveu um período de morte, perdeu o seu irmão e perdeu o seu pai, e o Deus o chama. E o chama de uma forma fantástica. O texto diz em Gênesis 12:4 que ele partiu. Eu acho interessante que no verso de 1 a 3, Deus fala com Abraão.
no caso ali, Abraão ainda, Deus fala com ele. E a resposta de Abraão para Deus é o silêncio. Ele assume o chamado, ele assume a aliança, o pacto, em silêncio, como? E partiu com tudo, com a sua esposa, com tudo que ele tinha, ele parte. Ele dá resposta a Deus em silêncio. Ele não se sente incapaz de abraçar essa aliança, esse chamado divino. Então, a primeira coisa que eu acho interessante na vida de Abraão é a questão que ele não tem esse senso de incapacidade, esse senso. Muitas pessoas vivem com esse senso de incapacidade, sentem-se incapazes para tudo, para o casamento, para o trabalho, para o ministério, incapazes de fazer amigos, de viajar, de aprender um novo idioma, e de aprender qualquer coisa na vida. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, o Espírito Santo do Senhor nos dota de graça e sabedoria. O Senhor é quem faz em nós algo interessante. Existe uma frase mundialmente famosa, que não é uma frase bíblica, é a frase de um autor, Albert Einstein, que diz que Deus não escolhe capacitado, mas capacita os escolhidos. Quem falou essa frase foi Albert Einstein. Então, o que Einstein está querendo dizer? Que Deus nos capacita, Deus nos chama. E Deus é dessa forma. Ele pega pessoas que, aparentemente, aos olhos do mundo, não são capazes de fazer algo, assim como chamou Davi pequeno, assim como chamou Abraão já idoso, com uma mulher estéril. Deus é dessa forma. Deus nos chama e nos capacita e nos ajuda a cumprir algo para o seu reino, a propagar o seu reino. Então, meu irmão, fique firme, avance, porque Deus é na sua vida. Próximo slide, meu amigo. A ira. E esse é um tema interessante, meu amigo pastor Ronaldo. Esse é um tema interessante que eu achei das temáticas muito boa. A ira é um mecanismo de defesa contra a injustiça, a ameaça, o insulto, a injúria e o perigo. Mas como qualquer outra emoção, pode causar estragos se não for controlado. Ou seja, a ira faz parte do nosso cerne, faz parte da nossa vida humana, mas como qualquer outro sentimento, se você não souber trabalhar isso, você pode levar uma ira pecaminosa. No próximo slide eu coloquei um texto sobre a ira pecaminosa, eu ampliei esse texto de Números 20, de 1 a 13, que é muito conhecido, quando o povo de Israel tem sede e Deus vai falar com Moisés a respeito da água. Então, esse aí é o contexto, né? Havia uma pressão, Miriam havia morrido, há uma falta d'água, Deus vai orientar Moisés como resolver o problema da água. Ele vai falar sobre como tirar a água da rocha. No outro slide, eu coloquei já um pouco mais enxuto, pode passar aí, André, por gentileza. No verso, do verso 8 diz assim, Deus ordenou a Moisés que falasse com a rocha, no verso 8. Ao invés disso, o libertador de Israel vai bater 2 vezes na rocha. Aí no verso 11, se você quiser, leia na sua casa. Ou seja, Moisés manifestou uma ira. Né? Ele manifestou uma ira pecaminosa. Então Deus fala assim, fala a rocha para sair água, e ele não fala, ele bate 2 vezes com o cajado, ele se ira, ele tem uma ira extremamente exacerbada. E o que acontece? No outro slide, pode passar? Número dos 20, do verso 10 a 11, diz assim, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, Moisés disse, ouvindo isso, rebelde, porventura tiraremos a água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Aí o que vai acontecer? No outro slide, mais adiante, Moisés vai perder o acesso à terra prometida. Como vemos nesse texto, Números 27, do 12 ao 14, Deus permitiu que Moisés visse a terra prometida de longe, mas ele não entrou. O texto diz que isso aconteceu porque Moisés foi rebelde e não santificou a Deus no episódio das águas de Meribá. A ira pecaminosa impediu Moisés de desfrutar da vitória. Ou seja, uma ira pecaminosa. Às vezes um instantinho de ira, um instantinho, saiu do controle, a coisa já tomou uma proporção gigantesca. Então é muito cuidado. A ira faz parte do jogo, é da nossa natureza, da nossa emoção, como colocou o pastor Walter Brunelli, e eu concordo com ele. Isso é nosso. Somos seres humanos. Mas o problema é quando a nossa ira extrapola, passa o limite, vai para o limite
adâmico. Então nós acabamos, melhor dizendo, perdendo a vitória, perdendo o acesso à terra prometida. Então, muito cuidado. Quando você for se irar, todos nós temos um limite. Então, muito cuidado, mantenha-se sempre dentro de... e como eu faço isso? Simples, é deixar o Espírito Santo sempre reinar sobre a sua vida. É sempre deixar o Espírito Santo falar ao seu coração dizendo, basta, que até que tá bom. Às vezes a gente quer colocar algo muito mais acima, extravasar, colocar o Adão para fora, não é? Lutero tem uma frase boa, pastor Ronaldo Lutero, muito boa. Ele, falando do batismo, aí Lutero diz assim, ele não sabia que o velho homem sabia nadar. Como o batismo é a morte, né? Então não é que o velho homem sabia nadar, uma expressão de Lutero, dizendo que às vezes o velho homem sai da água e quer tomar de novo o controle da nossa vida. Então, muito cuidado, para que a sua ira pecaminosa não te afaste daquilo a qual Deus colocou sobre a sua vida. Então, muito cuidado com isso. Desculpa, eu posso fazer uma intervenção aqui, né? Algumas pessoas, elas questionam, às vezes, a questão da ira, né? Porque Deus diz lá que Deus também se ira. Né? E a própria palavra de Deus diz para a gente irar, mas não pecar, né? Sim, sim, Na verdade, a gente pode entender que esse irar, ou essa indignação que a gente sente, ela deve ser um tipo de mola, algo que nos impulsiona para a gente confrontar aquelas pessoas com quem estamos bravos, né? Estamos aborrecidos, para restaurar o relacionamento? Pode ser isso? Pode ser isso. Eu gosto mais do termo indignação. Acho que a sua palavra foi muito boa. Indignação, acho que é melhor. Você vê uma injustiça, você vê uma pessoa com problema, alguém que não ajuda alguém que cai na rua e você fica indignado. Eu acho que boa a sua colocação, pastor Ronaldo, muito boa, muito obrigado, muito relevante. Eu acho que é exatamente isso, como propulsão para a gente poder resolver esse problema. Não pode deixar ela se tornar pecaminosa, né? E a gente deixar que ela venha assumir um controle tal que a gente venha chegar nos finalmente, como aconteceu com Moisés. Ele quis tomar a liderança e quis resolver, através da ira, aquilo que Deus iria resolver através do milagre. Então ele queria usar a força ao invés do milagre. Então, aí acabou perdendo a terra prometida. Pode continuar aí, meu amigo, irmão André. Os medos. O medo em si é uma apreensão da realidade que se associa à ansiedade, ao susto e ao pânico, dependendo do grau de intensidade. Eu coloquei Lucas 24, 29 ao 33, que eu gosto muito desse texto, porque no verso 29, os discípulos do caminho de Emaús, eles saem de Jerusalém. Eu adoro esse texto. Esse texto é de uma poesia, pastor Ronaldo, maravilhosa, né? Ninguém tem que ir embora de Jerusalém, né? A pessoa tem que ficar em Jerusalém. Lucas vai dizer isso, ficar em Jerusalém. E os discípulos de Emaús vão embora de Jerusalém, né? Eles saem de Jerusalém e estão indo para Emaús. E no verso 29 diz que eles pedem a que Jesus fique com eles porque já é tarde, já é noite. E quando eles reconhecem quem é Cristo, no verso de número 33, diz que eles voltam imediatamente para Jerusalém. Ou seja, eles tinham medo da escuridão e pediram a Cristo para ficar. Quando reconhecem quem é Cristo, eles voltam imediatamente. Está no texto, 24, 33. Imediatamente voltam para Jerusalém. Então, eles não têm mais medo. Isso que é fantástico. Ou seja, o que é o medo? O medo, às vezes, ele nos paralisa, né? É algo paralisante. Então, qual é a melhor maneira da gente enfrentar o medo? É ter um relacionamento profundo com Cristo e reconhecer quem Ele é, porque quando reconhecemos quem Cristo é, Cristo em nós retira todo o medo. Então, o medo se afasta, ele vai embora. Então, a gente avança. Então, é muito perigoso a pessoa que fica atrelada ao medo. Eu conheço pessoas que se envolveram em acidentes, pequenos acidentes, problema com carro, questão do jogo, do trânsito, não acontece, alguma coisa, um susto e alguma coisa no trânsito,
e a pessoa fica com medo de dirigir novamente. Ela tem carteira, ela é uma pessoa inteligente, é habilitada, é uma pessoa capaz, ela não possui nenhum tipo de incapacidade, ela não é capaz, ela conhece a mecânica do automóvel, mas por alguma coisa ela teve medo de pegar o carro novamente. O medo paralisou. A gente que teve medo porque se frustrou num concurso e se frustrou em alguma coisa, gente que teve um problema de relacionamento do ponto de vista de noivo, de noivado, de namoro, e não quer mais se relacionar porque ele tem medo. Então, o medo é paralisante. O medo é paralisante. Então, a melhor maneira da gente enfrentar o medo é literalmente se entregar a Cristo, fazer como os discípulos do caminho de Emaús, para que os nossos olhos possam ser abertos, para que a gente possa imediatamente voltar para Jerusalém. Lembre-se disso, que seus olhos hoje possam ser abertos, para que você possa voltar imediatamente para Jerusalém. Amém? Próximo slide. As cobranças. A necessidade de acertar sempre devido ao seu compromisso com a fé faz de muitos cristãos pessoas demasiadamente intolerantes com o erro. Essa intolerância pode transformá-las em seres radicais, extremamente severas para consigo mesmo. Isso é um problema. A cobrança exacerbada pode fazer da gente muito amargo. E não tolerando erros pequenos de qualquer outra pessoa, como lá atrás a gente já cometeu e como nós cometemos sempre. Então é muito perigoso isso. Essa necessidade de acertar, essa sociedade de winners e losers, vencedores e perdedores que existe, isso é muito prejudicial para nós. E a gente tem que sempre ter a consciência que somos barro, que somos falhos, que somos como qualquer outro ser humano. Falhamos, fraquejamos e temos defeitos e temos problemas na vida. Eu coloquei aí no slide um trecho de uma canção, pode passar o slide, meu amigo André, isso. Essa canção, é claro que eu não vou cantar, porque se eu cantar aqui, até a transmissão cai, né? Que misericórdia. Eu não sei cantar. Eu gosto muito de música, mas Deus não me deu essa graça. E a canção de uma banda gospel, de rock gospel, muito conhecida, Fruto Sagrado, e diz assim: até eu já facilei, dei bobeira, viajei, esqueci que levo o tombo como qualquer um, esqueci que levo o tombo, esqueci que sou normal. Alguém aqui é normal? Eu sou diferente igual a todo mundo. Sem você eu não sou ninguém. Eu sou igual a todo mundo. Não existe Superman. Eu gosto muito desse trecho da canção, porque é exatamente isso que a nossa sociedade tem impondo a alguns homens, a sensação de ser Superman, de super-homem, gente muito forte, gente que se coloca no Instagram, eu não tenho problema, gente que está sempre... Irmãos, eu e você somos falhos. Somos barro. Barro é falho, quebra, quebradiço, racha. Barro, se não tiver líquido dentro dele, ele vai trincar. O segredo do barro é o líquido. Barro sem líquido, ele trinca. Com filtro de barro que fica muitos anos sem utilização, sem água, se você olhar dentro do filtro, você vai ver ele todo trincado. O que faz o filtro de barro funcionar e não trincar é a água, o líquido. E assim somos nós. O que faz a gente manter a vida dentro de nós é o Espírito Santo sobre nós. É esse contato com a graça que faz a gente ser maleável e deixamos que Deus venha moldar as nossas vidas. Então, muito cuidado com a cobrança excessiva. Você vai errar uma, nem duas, nem três vezes, não. Muitas vezes. Errar faz parte do jogo da vida. Então, muito cuidado com essa cobrança excessiva. É claro que a gente tem que ter uma ideia sobre nós, conhecendo sobre nós. Olha, até aqui eu consigo, lá eu não consigo, isso aqui é o meu limite, isso aqui eu posso, até aqui eu consigo, a pressão é o máximo, se eu extrapolar eu não durmo, eu entro em parafuso. É dessa forma. Então, muito cuidado com essa cobrança excessiva. Cobrança excessiva. Se cobre, como qualquer ser humano faz, mas essa cobrança exacerbada, excessiva, faz muita gente quebrar e ela não consegue ficar de pé. Pode passar o slide? Remorso. O remorso é o lamento capaz de corroer a alma e de levar o indivíduo à morte. Eu posso resumir remorso da seguinte forma: remorso é uma parede com goteira interna, com um pedaço de cano quebrado.
e você mexe no reboco e na tinta, e não trata o cano de água que está com goteira, você vai sempre fazer maquiagem. O remorso não tratado, você pode botar a maquiagem que for, ela vai corroer. Ela vai corroer por dentro. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado. O remorso é um lamento que corrói mesmo e leva o indivíduo à morte. Meu. O camarada vai aos poucos. Deixa eu usar um outro exemplo aqui. Uma ferrugem, por exemplo. A ferrugem, o ferro. O que destrói o ferro é o próprio ferro. A ferrugem é do próprio ferro. Então, o ferro você coloca no fogo, ele se torna líquido e vira uma nova peça. Eu, como homem, eu não posso ir lá dar soco no ferro e ele sumir. Eu não consigo, de mãos nuas, fazer o ferro evaporar, sumir. Eu não consigo acabar com o ferro. Eu, com as mãos nuas, eu não consigo fazer isso. Sem qualquer elemento químico, qualquer processo industrial, eu não consigo fazer isso. Sem o processo industrial, eu não faço. Mas o ferro, ele mesmo se autodestrói através da ferrugem. Então, a ferrugem, o próprio ferro vai se corroendo, ele vai se destruindo, vai se acabando. Então, a pessoa coloca zarcão, coloca um produto. Mesma coisa é o remorso. O remorso é essa coisa ruim dentro de nós. A gente não consegue esquecer, e aquilo vai gotejando dentro da nossa vida, vai estufando a nossa vida, né? Tirando lá a beleza da criação de nós. Então, o remorso, ele leva à morte. Muito cuidado com o remorso. Trate. Vá lá na emenda do cano, resolva o problema. Coloque um tubo novo e feche essa goteira para que você não venha mais sentir isso e que é a vida que segue. Pode passar o slide mais uma vez. Os ressentimentos. Não somente a história de vida, mas acontecimentos do cotidiano pode açoitar a alma de tal maneira que muitos, não sabendo como reagir, entram em depressão e acabam desistindo de si mesmo. Eu coloquei aí. Ressentimento, mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que recebeu. O rancor, o autor, o nosso amigo pastor Walter Brunelli, coloca aí na lição, se você quiser dar uma olhadinha na sua lição, a respeito da passagem que os discípulos batem a poeira dos pés por não serem recebidos muito bem. É exatamente isso. Exatamente isso. Meu irmão, bata o pé, deixa para trás e bola para frente. Senão, você vai levar a vida com tanto ressentimento que você vai parecer um caminhão de carga, de tão carregado que você vai estar e você não consegue nem se locomover, de tanta coisa que tem aí. Bata o pé e siga-se em frente. Não carrega as pedras que as pessoas te tacam, não. Deixa as pedras no chão, defenda, joga ela no chão e bola para frente. Não guarda esse rancor, essa mágoa, perdoa e vida que segue. Vê alguma coisa ruim, algo mais pesado, não ponha no bolso, bote para fora. Como eu falo sempre, todo peixe vai ter espinha, né? Mas você não vai deixar de comer peixe por causa da espinha. Você come a carne e cospe a espinha fora. Relacionar com as pessoas é isso. Às vezes, infelizmente, você vai encontrar pessoas que não têm carne, só tem espinha. Infelizmente, vai acontecer isso. Pessoas ferem pessoas. Jesus foi ferido por pessoas, mas Deus colocou pessoas no caminho de Cristo para que ele pudesse ser ajudado. José de Arimateia foi um que, quando Cristo estava morto, foi ajudar a Jesus Cristo. Nicodemos, Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar. Lucas capítulo 10, a parábola de Samaritano. Pessoas feriram aquele homem, os assaltantes, e deixaram ele como quase que morto a caminho da estrada que liga Jericó a Jerusalém. E o que aconteceu? Deus, na parábola, colocou aquele samaritano no caminho daquele homem caído, e aquele samaritano ajudou. Ou seja, apareceram pessoas para ferir aquele homem, mas apareceu uma pessoa para tratar as feridas dele e colocar ele de pé. Infelizmente, a gente vai ter esses dois tipos de pessoas no nosso caminho. Pessoas que surgem na nossa vida para nos colocar para baixo, para ferir o nosso coração. Gente que a famosa crítica. A pessoa critica de uma maneira muito ácida, mas ela não te orienta, ela não te dá uma direção. Pode falar, meu pastor Ronaldo, fala comigo. Estou aqui bebendo aqui, fantástico as citações, as ilustrações. Você está no momento João Ribe Palharim com as ilustrações do Rio de Deus.
Deixa eu te falar, amigo. Só falta cabelo branco, só falta cabelo branco. E um pouco mais de conhecimento. Eu estava pensando que você estava falando do rancor aqui, eu acho que o grande problema do rancor que existe é que ele alimenta em nós o desejo da gente se vingar. Boa, E a Bíblia diz que a vingança sempre é do Senhor. Boa, não é você se indignar contra uma injustiça, ok, mas tem um momento, como você falou, que você tem que bater os pés e ir embora. O pastor Walter Brunelli. O pastor Walter Brunelli. Não pode ficar preso aquele negócio. Você fica preso. O pastor Ronaldo, ou como diz o grande poeta, seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É verdade, é verdade. A Bíblia diz, né, ela pertence ao Senhor. O Senhor que dá o pago, né? Retribui. A gente, às vezes, né, se sente injustiçado por um mal que nos foi feito, mas a gente fica pensando que nós é que temos que dar a paga disso. E às vezes não é. É verdade, não é? Meu irmão, eu ouvi uma vez um escritor anglicano chamado Angerin dizendo o perdão é uma espécie de absurdo divino. Nossa. Às vezes perdoar é um negócio complicadíssimo, mano. Muita coisa. Então, pra gente não é opção. Pra gente não é opção. Perdoar faz parte da gênese de quem vive em Cristo. O novo, por exemplo, quando alguém fala assim, perdão, perdoar não custa. Não custa, só ver Jesus na cruz. Que não custa. Muito. Perdoar tem a ver com você doar alguma coisa que te pertence, que era teu por direito. Você tá abrindo mão. E às vezes é duro pra caramba. Mas olha Jesus, o pastor, né? Moído, apanhou, sofreu. Olha ali. Aquilo ali é perdão. É o que você falou, meu amigo. É você dar algo que é só seu. Perdão é seu. Usou uma música do Cancioneiro, usou o Fruto Sagrado. Aí eu vou usar o Sérgio Lopes, né? Sérgio Lopes tem um personagem que ele fala. Uma música linda que ele fala. Mas eu quero ver você cantar. Eu quero ver você cantar. Não canta não. Me diz, a parte diz, e sem ressentimento oferecer perdão. Quer dizer, sem rancor. Exatamente. Perdão não é aquele negócio, olha, perdoa, mas não esqueço. Perdoa, mas olha, fica me devendo essa. Não, pô. Perdoa. Mais do esquecimento. Esquece isso. Bola para frente. Não é? Olha para a cicatriz, mas aquilo não dói mais. Eu não lembro o autor. Não lembro. Eu li isso há muitos anos. Lembrar sem sentir dor. Aí ele faz o exemplo da cicatriz, né? É como ele fala sobre um cirurgião que olha a pessoa que, né, passou ali no processo cirúrgico, a pessoa se olha no espelho, a cicatriz da cirurgia do coração e não se lembra que ela foi anestesiada, e ela olha, ela não sente dor. Isso é perdão. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Agora, mano, tá mandando bem pra caraca aí. Tô bebendo aqui. Vai. Vamos pro ponto 3 já. Vamos já para caminhar aqui já pro nosso final já, né? Pro nosso sprint final. Vencendo as dores da alma pela troca de sentimentos. Pessoas que carregam consigo acentuado peso de sentimentos ruins tendem sempre a torná-los maiores e mais pesados do que realmente são, em razão de falarem incessantemente neles. Eu coloquei o texto de Mateus 12, 34, na parte B, que Jesus vai falar, né, a respeito do coração, que o coração fala daquilo que a boca está cheia, né, do que está cheio o coração, melhor dizendo, né? Então, esse nível de pessoas que carregam muita coisa aí no seu coração é muito perigoso. É muito perigoso mesmo. Eu acho muito interessante que... Deixa eu abrir aqui o meu aplicativo de Bíblia aqui para poder fazer uma leitura junto com todos, nesse texto de Mateus, no capítulo de número 12, no verso de número 34. Estou abrindo aqui o aplicativo aqui, o Bibleworks, aqui para fazer uma leitura. Eu vou fazer lendo só a parte B. Pois do que há em abundância no coração, disso a boca fala. Isso é fantástico. Isso aqui é fantástico. Então, quando você vê alguém falando algo em demasiado, então, provavelmente é isso que ela tem no coração. Isso aqui não sou eu que falei, não. Isso aqui é Jesus que falou. Quem disse foi Jesus. A hermenêutica diz que o que Paulo fala, você até questiona. O que Cristo falou é inquestionável. Então, o que o verbo está dizendo, você não pode questionar.
Então, quando você ouve uma pessoa falar muito sobre a sua família, o que está no coração dela? A família. Ela tem um amor pela família. Quando a pessoa fala a respeito do Evangelho, de Cristo, ela fala as coisas da vida, da família, da esposa, dos filhos, da igreja, dos amigos, dos bons relacionamentos. São um coração em Cristo. Ele fala de coisas boas, da vida, fala dos aniversários, das festas, das viagens que ele faz com os amigos, com a família, do tempo bom. Mas quando a pessoa começa a falar em vingança, morte, quando a pessoa fala algo sempre que diz respeito a alguma coisa que não glorifica Cristo, então você sabe o que está no coração dela. É a matemática perfeita. A boca só vai falar daquilo que tem no seu coração. Então, que no meu e no seu coração a gente venha ter paz, venha ter alegria, venha ter Espírito Santo, venha ter vida, venha ter festa, venha ter felicidade, venha ter esperança. Que a gente venha falar sempre coisas boas para as pessoas. O tempo está ruim, mas Deus está conosco. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, que a gente venha sempre ministrar algo bom, porque, afinal de contas, o nosso coração está em Cristo. Como nós falamos lá no início, de tudo que deve guardar, guarde seu coração. Um coração em Cristo só vai falar coisas boas. 3.1, abra diálogo com a sua alma, que é um dos grandes temas, é um dos grandes tópicos do texto. Esse aqui até queria que o meu amigo André colocasse o pastor Ronaldo aqui depois que eu fizer essa leitura aqui, e entrasse para ele falar aqui comigo, bater um papo aqui comigo. O texto do salmista dos filhos de Corá está assim: porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Eu fiz uma análise do texto no próximo slide. Coloca o próximo slide aí. Aí, pastor Ronaldo, eu fiz uma análise do texto de Salmos. Qual a ideia que eu tenho dos Salmos aí? Ele usa um campo da água como plano, né? Como plano. O Salmo, você vê que tem lágrima, tem água. O salmista ele sofre de uma doença grave, no Salmo 10, ele vai falar dos ossos. Ele percebe que a morte está se aproximando e ele vê um abismo, chama outro abismo. Só que qual é o problema, pastor Ronaldo? Ele diz, ao invés dele desafogar o problema dele em Deus, ele desafoga o problema dele nele. No verso 4 do Salmo 42, deixa eu abrir aqui para fazer uma leitura, pastor Ronaldo. Ele diz assim, ó: e quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão e fui com eles à casa de Deus com a voz de alegria e de louvor, e com a multidão que festejaram. Ele lembra e ele se derrama dentro dele. Já os outros salmistas, o Salmo 62:8, 102:1 e 142:2, eles colocam a alma diante de Deus. Então, o abrir diálogo com a alma, a gente deve conversar com ela, né? Porque, Thiago, mas não basta só conversar com ela, a gente tem que desaguar em Deus. Eu estou correto na minha visão, meu pastor? Ronald, esse Salmo 42 aí não é... A gente vai entender que ele não é só o lamento de uma pessoa que está depressiva, é o canto de quem está buscando auxílio em Deus, não é? Talvez essa coisa de desafogar para dentro de si seja o primeiro momento em que a pessoa, quando está desesperançada, sim, quando ela reconhece que ela não consegue ela mesma resolver seus problemas, ela se volta para Deus, né? Então, eu acho que isso aí está falando da expectativa de alguém que tem fé em Deus, né? Que perdeu a alegria, né? Mas que reconhece que tem que em Deus ele vai conseguir reaver, né, a sua esperança. O Salmo 62:8 diz assim: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Porque o salmista dos filhos de Corá é de 42 ao 46, não é? Então ele está num lamento, num bloco, ele vai de 42 ao 46. No 46 é a oração. Então, no 46... Não é incomum, você fala, tem uma música que você falou do Super-Humano aí, né? Eu gostei, mas não é incomum, às vezes, quando você está sofrendo, você perder a alegria. Sim, e às vezes é humano também você às vezes pensar por que os outros, não é? Por que os outros foram curados? Por que os outros, né, se deram bem? Por quê?
Por que eu não? Não é? Muitas das vezes, a nossa fé, antes de se basear em Deus, antes de se refugiar em Deus, ela é meio utilitarista, meio conveniente. Né? É verdade. A gente questiona, é normal. Os salmistas, são pródigos em fazer isso. O grande lance é que, muitas das vezes, no final dos salmos, eles reconhecem. Pô, quando eu olhei, quando eu vi, quando eu entrei na casa do Senhor, quando eu... Né? Por quê? Porque faz parte da nossa natureza, cara. Não existe esse negócio de só vitória, só triunfo, só... Irmão, uma boa. Dá não. Do mesmo modo como também só moenda, só prova, só tribulação também não é. Aí eu lembro de outra música. A prova tá doendo. Lembra dessa? Né? Só quem é raiz vai lembrar disso. A prova tá essa música é antiga. Mas eu concordo com o senhor, pastor. Ele aqui, ele se coloca primeiro para dentro, no verso 4. Ele primeiro derrama a alma dele para dentro. Aí no verso 5, ele vai diante do espelho. Eu falo espelho, porque está abatidas a minha alma. Dá uma ideia dele olhando para dentro do espelho, né, e olhando para ele, e te perturba dentro de mim. Espere em Deus. Primeiro ele derrama dentro, depois ele coloca para fora. Né, ele derrama, né, ele vai fazendo o derramar. Eu acho essa visão muito bacana. Ele já é diferente. Os outros já derramam de Deus direto. Primeiro ele fez uma autoanálise, né? Ele olhou, ele percebeu o que estava errado, depois ele vai e coloca para Deus. Quem só vai encontrar conforto, consolo, esperança é em Deus. Mas no primeiro momento, cara, é sempre... Não sei, eu posso estar falando aí que algumas pessoas, aí pode ter gente que pensa de maneira diferente, mas num primeiro momento, quando vem a perseguição, quando vem a luta, quando vem a prova, quando vem a dificuldade, no primeiro momento você olha e fala, pô, por que comigo? É verdade. É verdade. Não é verdade mesmo do jogo. Às vezes o nosso nível de, né, o nosso justiçômetro, sei lá se existe isso, é tão grande, né, que a gente pensa, por que eu? Por que, caraca, fulano voltou de errado. Por que não? Esquece isso, deixa para lá. Espere em Deus. Espere em Deus. O próximo tópico, 3.2, cultive bons pensamentos. Eu coloquei já o texto direto aí, da Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude, se algum louvor, nisto pensai. Meus irmãos, Paulo, quando disse isso, Paulo estava preso, tá? Paulo estava em cana. Estava em cana quando ele disse isso. Ele estava falando para cultivar bom pensamento, mas ele não estava no spa, ele não estava viajando, descansando. Não, ele estava preso. Então, ele está falando do ponto de vista da cosmovisão de quem sofre. É o mesmo texto que eu falei anteriormente a respeito de paz, 4:7, que é o verso acima. Então, Paulo, ele está falando de paz e está falando de bom pensamento na prisão. Então, ele está colocando um exemplo para nós, exatamente, olha, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Então, ele está dizendo, pense nas coisas boas, traga sobre a sua mente bons pensamentos, coisas que venham oxigenar a sua mente, pense coisa boa. Por isso que é importante a gente sempre trazer isso. O país está ruim, tem problema, mas a gente vai, não, mas pode melhorar, Deus está no controle, Deus está no governo da sua igreja, não, Deus é bom. A gente tem bons pensamentos, cultivar bons pensamentos, isso faz parte do jogo, isso é importante para nós. E no 3.3, deixe Deus ser o Deus da sua alma. Esse é o nosso último ponto. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o segredo da vida, deixar Deus reinar sobre a sua alma. É deixar que Deus venha a ser o Senhor da sua alma. Eu não sei se o pastor Ronaldo lembra, tinha um livro antigo chamado O Coração. Era um livro que se fazia evangelismo, era um livro muito antigo. E tinha Deus e o diabo. Aí o homem, ele dava vazão para Deus, aí colocava um trono... O Coração do Homem era o nome do livro. Era um livrozinho de evangelização. E você
via lá as ilustrações, o homem tendo Deus como Senhor do seu coração e o outro homem lá tendo Satã como coração. Então, a melhor coisa que tem na sua vida é você deixar Deus reinar no seu coração. Isso é muito importante. Tinha um outro filme muito antigo, eu não vou lembrar aqui agora, mas depois você busca no YouTube, que é sobre o coração de um homem, e você tem algumas emoções no coração dele, é sobre o filme sobre isso. E o filme vai narrar quem deve reinar no coração do homem. Tem Jesus, tem uma série de personagens ali. Esse filme está disponível no YouTube, é gratuito, tem 30 minutos, um filme interessante para você entender a respeito sobre reino. Dependendo de quem reina na sua alma vai exalar exatamente o rei que ele reina. Então, que nessa noite, que nesse dia, que nessa bereana, que na sua vida, que o Deus, o Cristo Jesus, vem reinar sobre a sua alma. E a gente fazer a nossa conclusão. Há uma realidade da qual não se pode fugir para relacionar-se bem com Deus e com o próximo. É necessário antes relacionar-se bem consigo mesmo. Então, mesmo, antes de tudo, antes de buscar a Deus nos montes, nos vales, e buscar a Deus nos lugares mais distantes possíveis, atrás de uma experiência pentecostal, uma experiência... Primeiro, irmão, você tem que buscar quem é você, saber se relacionar bem com você. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, meu amigo pastor Ronaldo. Obrigado ao André, a toda a equipe aí da Fábrica EBD, a toda a equipe da ADVEC Oficial. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de todos. Palavra aí com o pastor Ronaldo. Obrigado. Pô, falar o quê, cara, da aula do Ronald Gustavo? Sempre é um prazer ouvi-lo, né? Uma honra, meu pastor. Aqui que conhece o título desse filme, diz que é a diretoria. Eu acho que é isso mesmo. É a diretoria, é isso aí mesmo. Pode colocar, até o pastor Ronaldo, assim, o pessoal que está na aula quiser assistir o filme, ele dá um insight muito... botaram aqui a diretoria. Obrigado, Adriana. Obrigado. Esse filme dá um insight muito importante da lição. Um insight assim, É verdade. Muito bacana. 30 minutos, eu acho que todo mundo os professores aí que foram da aula, pode assistir. Muito boa. Muito bom. E o Edson da Elil disse que lembra bem desse livreto de evangelismo. Né? Eu não lembro. O coração, né? É um livro antigo, pastor Ronaldo, é antigo. Eu acho que eu tenho aqui, mas eu não lembro onde está aqui. Não lembro onde está, mas é um livretinho que fala sobre fala sobre o coração do homem. Aí mostra lá Satã, o coração, e Jesus Cristo. Aí ele fala sobre quem é o rei da alma. É muito interessante. Mas a diretoria já ajuda. Esse filme já vai ajudar. Gente, está aqui a Daiane dizendo obrigado pela aula, que foi top. Eu tenho certeza que realmente foi. A Adriana está dizendo aula maravilhosa, Deus abençoe. A Adriana está aqui com domingo vai estar ministrando essa lição lá no Recreio também. Então é comum entre nós aqui, bereanos, né? Deus abençoe. Né? Um dá uma olhada no que o outro está fazendo, porque isso é legal, isso é interessante. Um insight, uma coisa, um toque, sempre é importante. Olha, eu quero agradecer muito aí a vida do pastor Ronald, foi maravilhosa a aula. Obrigado, meu amigo, obrigado. Daquela que a gente passa assim um tempo, né, sentado, aprendendo, e olha o relógio e quando vê a hora já passou. Amém. Obrigado, meu pastor, obrigado. O Ronald tinha uma maneira muito interessante, muito inteligente de conduzir uma lição bíblica, de conduzir uma aula de escola dominical. Está aqui o Vaninha aqui no Consolações do Crente Docente. Como eu disse, essa semana o Ronald foi sugado aí, Crente Docente, a escola bereana. Não, o projeto, eu acho que é assim, pastor Ronaldo, o projeto da fábrica, eu divulgo para os amigos, fantástico, fantástico. Eu sou assinante da fábrica, né? Tenho aqui salvo aqui na minha máquina, no computador aqui, o Crente Docente. Acho que o projeto de Divanei, brilhante, que Deus venha cada vez mais abençoar a sua vida, abençoar o Divanei, toda a equipe aí, Adriana, lá de Recreio, os nossos amigos, né? Gilson Paulo, Leonardo Loza, a gente tem uma turma muito boa, André Batalhão, tem uma galera muito boa aí, né? Graças a Deus. Ainda não tem gente chegando hoje aqui, assistindo pela primeira vez o pastor Ronald aqui na Escola Bereana. Se vocês ainda não sabem,
nós temos aí a nossa fábrica EBD, fábrica de EBD nesses... nós estamos aí agora, vamos fazer 1 ano de fábrica, né? Completamos 11 meses agora, dia 12, dia 14... Dia 14 é hoje? Hoje. Hoje, 11 meses de fábrica, estamos caminhando aí para fazer 1 ano. Nós temos mais de 2.000 conteúdos publicados lá na fábrica EBD, mais quase 250 artigos autorais da própria Lava, inclusive, essa semana, 2 artigos fantásticos no NPC, um do pastor Gilson Paulo, outro do nosso pastor André Galvão, lá de Natal. Gente, coisa boa. Vão lá, consumam os produtos da fábrica e tem sempre coisa boa, né, lá pra gente, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Mais uma vez, obrigado, Ronald. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Amém, obrigado. Vamos agradecer ao Senhor, né? Já que a gente abriu a aula aqui sem uma oração, vamos terminar com uma oração. Deus, louvamos o teu nome, Senhor, pela lição ministrada aqui nesta noite. Que ela possa, ó Deus, encontrar guarida no nosso coração, que possamos, ó Deus, sermos grandemente abençoados, Senhor, não só, ó Deus, pela ministração, mas sim, também, ó Deus, pela prática, Senhor. Podemos, ó Deus, colocar esses ensinamentos em prática na nossa vida cristã. Abençoa, ó Deus, a vida do pastor Ronald, esteja com ele, ilumina, ó Deus, o seu entendimento, a sua mente, a sua vida, que ele possa continuar, ó Deus, sendo esse canal de transmissão, Senhor, poderosa do Evangelho para cada um de nós. Abençoa, Deus, a cada um dos internautas, cada uma das pessoas que participaram, o André, o Edvanei, a Adriana, todos os que estão aqui, os nossos amigos que hoje, Senhor, pela primeira vez, puderam, Senhor, ter acesso à Escola Bereana, que elas possam fazer isso um hábito, Senhor, porque sabemos, a Deus, que é compromisso nosso oferecer, ó Deus, a Tua palavra genuína, preciosa, sem mistura, sem erro, com a Tua graça e o Teu favor. Muito obrigado, Deus, pela Tua bênção na vida do pastor Ronald. Te agradecemos, Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o Bereano. Entrou aqui também Luiz Sepúlveda. O Sepúlveda, gente boa demais. Sepúlveda é nosso parceiro também aí. Semana que vem estamos juntos no presencial, Sepúlveda. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meu pastor. Um abraço. O Thaís está colocando ali, ó, artigos, blogs devocionais. Isso, a Thaís também é nossa parceira aí, está sempre. Abraço. Aula abençoada. Ronald, fala o que você vai terminar aí. Amém. Abraço no André aí, André. Obrigado, André. Obrigado por tudo. Paz.